Boa tarde, estamos iniciando mais um Sexta da Inclusão CBI. Hoje um programa especial aqui. Você nos acompanha pela web rádio CBI e também pela nossa plataforma no Facebook da Central Brasileira de Inclusão. Não é isso, Paulo Meyer? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, amigos e amigas do mundo sintonizados pela nossa página do Facebook da Central Brasileira de Inclusão ou pela nossa web rádio CBI, Central Brasileira de Inclusão. É mais uma Sexta da Inclusão, onde vamos debater muitos assuntos e hoje uma live especial na nossa programação. Nós contamos com a sua participação, deixando seu recadinho aí na nossa página do Facebook, ou participando pelo WhatsApp, código de área 19, porque estamos aqui na cidade de Rio Claro, São Paulo, a leste da capital paulista, a 170 quilômetros da capital. O nosso código de área é o 19, o WhatsApp é o 993 43 14 71. Pode enviar o seu comentário, a sua pergunta, também pelo WhatsApp. Lembrando que sempre trabalhamos com o apoio da Drogaria Total Anjo Miguel para Rio Claro, viu, gente? Faça o seu pedido pelo WhatsApp, 989-83-49-79. Você faz o seu pedido, a Drogaria Total Anjo Miguel vai até você. Esses dias o meu amigo Jailson queria fazer um pedido de Francisco Morato, o motoboy falou que ele tinha que andar 160 quilômetros e ia ficar meio complicado, né? Mas, mesmo assim, ele não ficou sem o medicamento, não. Ele pediu numa farmácia aí na cidade dele. E vamos em frente, Wilson Andrade. É isso aí, pessoal. Então, hoje estamos aqui com o deputado federal Felipe Rigoni. O deputado Felipe Rigoni é Felipe Rigoni Lopes, de Linhares, nasceu no dia 3 de junho de 1991. É um engenheiro e político brasileiro. Em 2018, foi eleito deputado federal pelo Espírito Santo, como o segundo mais bem votado, com 84.405 votos. Seu discurso de posse foi também um dos mais aplaudidos. As principais bandeiras defendidas são gestão eficiente e inovadora do Estado, promoção da igualdade, principalmente através da educação básica e o desenvolvimento socioeconômico. Estamos também aqui com a participação do Jailson Lacerda, e eu queria agradecer o deputado Felipe Rigoni pela disponibilidade desse bate-papo, com foco hoje na questão da inclusão e da representatividade. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Jailson. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Um prazer enorme. Paulo? Vamos trazer o Jailson para a roda, né, Wilson? Depois a gente começa o nosso bate-papo com o nobre deputado Felipe Rigoni. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, deputado Felipe Rigoni. Boa tarde, Wilson. Vamos lá para mais uma live aí, mais um trabalho aí bem empolgante hoje aqui. Estou muito empolgado com essa live de hoje. Eu estou aqui mais como um telespectadores, porque eu quero aprender muito com esses dois monstros aí de inclusão da pessoa com deficiência. Só lembrando que você pode participar com a gente aqui pelo chat, enviando perguntas que, disponibilizando, o deputado poderá responder. Paulo? Ok, então, vamos começar o nosso bate-papo, né? Vamos fazer a primeira provocação de conversa, de bate-papo, e o deputado vai hoje trazer toda essa experiência. Deputado, infelizmente, nós seres humanos, nós temos uma péssima mania de olhar sempre o final, né? E a gente olha tudo do fim para o começo e não do começo para o fim, né? A gente olha o produto final e fala, olha, ficou perfeito, né? Isso parece que brotou de uma hora para outra, foi um milagre e não teve todo um alicerce, uma história, né? O deputado poderia compartilhar conosco a trajetória, a história de vida de Felipe Rigoni até se tornar
uma personalidade não só mais do seu estado, mas uma personalidade nacional? Opa, com certeza, e super legal a sua pergunta, porque de fato, né, a gente acaba olhando as coisas do final para o começo e não percebemos, né, toda a história que está por trás daquilo. Mas veja, eu sou de Linhares, como o Wilson disse, e eu fiquei cego, não nasci cego. Eu fiquei cego aos 15 anos de idade, né? Foi um período aí de 9 anos, entre os 6 de idade e os 15 de idade, que eu fui perdendo gradualmente a visão. Fiz 17 cirurgias para tentar corrigir e acabei ficando cego ali aos 15 anos, isso era 2006, né? E foi um período muito duro da minha vida, naturalmente, porque eu não entendia, eu não estava maduro o suficiente para compreender por que aquilo acontecia comigo, né? Eu ficava puto mesmo da vida naquela época. E teve um dia que é muito marcante na minha história, que eu estava, isso era 2006, eu tinha acabado de ficar cego há pouquíssimo tempo, e o meu pai me viu chorando na sala de casa. Aí ele sentou do meu lado e falou bem assim: Felipe, lembra que você tem uma escolha. E foi embora. Não esperou para ver a minha reação. E eu não entendi o que meu pai me disse, porque para mim eu não tinha escolha, não tinha opção. Eu só estava ficando cego. Não tinha escolha em relação a isso. Mas isso foi muito marcante, isso me surpreendeu muito e ficou na minha cabeça. E com o tempo, eu entendi que meu pai estava certo. E, de fato, eu tinha uma escolha. Não era a escolha da situação que eu vivia, da circunstância que me acontecia, mas era a escolha da atitude que eu ia ter diante disso, né? E isso me mudou muito, essa percepção. Ou seja, eu não podia mudar o fato de ser cego, não posso ainda, provavelmente não poderei pelo resto da minha vida, mas eu posso mudar sempre a atitude que eu tenho em relação a isso, em relação a qualquer outra situação da minha vida. E foi isso que me mudou essencialmente, essa percepção. Foi daí que eu entendi que eu tinha que, para me tornar uma pessoa mais dependente, eu precisava estudar, né? E aí eu fui fazer engenharia de produção na Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, onde eu me formei. Lá eu participei de uma experiência muito importante para a minha vida, que foi a experiência do movimento Empresa Júnior, né? Eu fiquei 5 anos e meio nesse movimento, que é um movimento de empresas formado por estudantes universitários, para formar os estudantes universitários, inclusive. E eu cheguei a ser líder nacional desse movimento. Eu fui presidente do Conselho da Confederação Brasileira de Empresas Juniores. E foi nessa época que eu comecei a perceber o quão poderoso é quando a gente tem um grupo organizado de pessoas que compartilham de um mesmo sonho. E na época o sonho era um Brasil mais empreendedor. E a gente fazia isso através das empresas juniores, formando empresários juniores e futuros empreendedores. E aí eu formei engenharia de produção, fui para minha cidade de volta, Linhares, comecei a trabalhar com treinamento de empresas e coaching individual para as pessoas. E com o tempo eu percebi que mesmo que eu mudasse as decisões que as pessoas tomam, que é o que um coach faz, eu precisaria ainda assim mudar as oportunidades que elas têm para que elas tivessem uma vida muito melhor, né? E foi aí que eu percebi que a minha atividade de vida tinha que influenciar na melhoria da quantidade e a qualidade das oportunidades que as pessoas tinham. E quem faz isso? Ou melhor, hoje mais atrapalha do que ajuda, mas quem pode fazer isso com muita qualidade é a política. E foi aí que eu decidi ser um político, me candidatei a vereador lá em Linhares em 2016, perdi, graças a Deus. E isso me ensinou muita coisa, essa derrota. Eu fui estudar logo depois disso, eu fui fazer um mestrado em políticas públicas lá na Inglaterra, fui fazer um mestrado em Oxford e me decidi por me candidatar a deputado federal, me juntei ao Movimento Acredito, fui selecionado pela Renovo BR e fomos para a campanha e ganhamos, né? Com muito trabalho duro. E estamos aí, tem 1 ano e meio já nessa luta, nesse Brasil que não está fácil não, mas nós vamos conseguir melhorar aí.
Eu vejo, deputado, depois eu vou passar a palavra também para o amigo Lacerda, né? E para a gente compartilhar da mesma deficiência, né? É, embora com um pouquinho mais de tempo de vida que o senhor, eu vejo que as nossas histórias elas são semelhantes também, né? Eu vivi aqui na nossa cidade, vivo até hoje, né? Que é a cidade que eu escolhi para viver, cidade do interior de São Paulo, uma cidade hoje de 200 mil habitantes, e também tinha essa mesma dificuldade, né? Embora o meu primeiro sonho profissional da vida, né, como foi o sonho de família, o sonho profissional, era o sonho do rádio. E, em determinado momento, eu vi que eu não ia conseguir chegar no rádio sozinho. Eu ia precisar formar um grupo de pessoas sonhadores que queriam o rádio, né? Que queriam trabalhar no rádio, e foi através dessa escola de comunicação que nós criamos, junto a um pároco da nossa comunidade aqui, que ali começou a chegar pessoas sonhadoras para o rádio, que eu acabei também ingressando na minha primeira profissão, que foi o sonho me realizar profissionalmente com o rádio. E também depois, né, desse projeto de comunicação na cidade, onde nós conseguimos levar alguns talentos para a comunicação, surgiu também esse grupo, né? Esse grupo, claro que não um grupo nacional, mas um grupo municipal com algumas ideias, com alguns sonhos políticos que nós estamos também realizando passo a passo, ano a ano. Ele começou com uma assessoria dos direitos da pessoa com deficiência, onde a gente é o responsável, e agora estamos partindo, né, depois de uma experiência de ficar de suplente como vereador em uma primeira, tentando agora, uma segunda vez, buscar uma cadeira, né? Então, o senhor toca em um assunto que, para pessoas com deficiência ou não, o que faz um projeto, né, o que pode mudar, seja um sonho político, que é o nosso, que a gente quer ter um sonho político, é o coletivo. Individualmente, a gente não vai em lugar nenhum. Eu fiquei muito feliz dessa fala do senhor, que mostra o quanto nós, como brasileiros, nós temos um sonho, né, um projeto político que ele só será construído quando a gente conseguir essa comum união de pensamentos, né? Não importa, na minha opinião, se esse pensamento ele pode ser moldado, pode ser tirado, a gente pode mudar algumas coisas nesse meio do caminho, mas o produto, né, o sonho de um Brasil melhor, ele tem que ser o projeto de todos, senão nós vamos ficar sempre patinando, não é, deputado? Com certeza, tem que ser um projeto coletivo, tem que ser um projeto plural, e tem que ser inclusivo, não tem jeito. Correto. Jailson? Olha só que responsabilidade aqui no meio do Paulo Meia e do Felipe Rigoni aqui, para bater esse papo aqui. É sensacional. E a história do Felipe é a história de superação em tudo, até mesmo a história de... O cara vai lá, disputa uma eleição para vereador, perde a eleição para vereador, na próxima ele já se empenha numa campanha para deputado federal, e aí sai vitorioso. Isso aí mostra que nós temos muito caminho, né? E temos a oportunidade de fazer com que esse movimento da pessoa com deficiência vire um projeto para o Brasil inteiro. Por exemplo, o projeto Gabinete Aberto para a Inclusão, que a gente está criando aqui no estado de São Paulo, onde mais de 15 cidades hoje já tem um representante com deficiência disputando a pré-eleição aí para vereador, né, nos municípios, e discutindo assim, né, com o entendimento do que vai fazer lá dentro. Igual o senhor foi eleito, né, ganhou a eleição para deputado federal, mas não foi só mais um. Hoje eu vejo aqui o tanto de comissão que o senhor participa, né? Então, é trabalho de verdade. Não está lá só porque tem uma deficiência, só porque é cego, né? Te colocaram porque tem condições e tem habilidade. Então,
É só uma contribuição. Eu vou continuar aqui esperando, participando aqui no bate-papo entre vocês aqui, tá bom? Obrigado. Mas, perfeito, Jailson. Okay. Perdoe-me, deputado. Mas é só assim para a gente entrar mais nos temas, né? Debatido, Jailson, os companheiros de live, o Wilson, né? Que está na coordenação, daqui a pouco ele entra com os comentários, tal. É o que eu sempre defendo, né? Quando a pessoa com deficiência, ela fica na espera da cura, do milagre. A verdadeira cura, o verdadeiro milagre dos dias de hoje é quando você assume a sua condição, seja qual for a sua deficiência, né, auditiva, visual, física, até mesmo intelectual, assume, né, que você é uma pessoa com deficiência, mas os teus sonhos de vida, os teus desejos de transformação social, política, ela está acima de você, né? Essa é o verdadeiro milagre dos dias de hoje, quando eu deparo com uma pessoa que assume essa bandeira, vem para a luta e passa a não ter aquela visão centrada porque ele não tem a visão, mas sim que ele passa a ter a visão da necessidade do povo brasileiro, seja do povo, do seu povo municipal, né, na sua região, do seu povo estadual, ou do povo nacional, que é o caso do deputado Felipe Rigoni, que hoje, né, lei federal, é deputado do Espírito Santo, mas, na verdade, hoje ele é um deputado do Brasil, né, um deputado que defende os seus projetos, não pensa no Espírito Santo. Eu até acho, viu, deputado, a opinião aqui do Paulo Melo, né, que deputado federal deveria de ser até deputado e senador, deveria de ser uma eleição nacional e não regional, viu? Porque o pessoal acha que o deputado ele defende só o interesse da sua região, né? Ele acaba sendo como aquele vereador que, eu sou vereador do bairro tal. Não, o deputado federal ele tem que pensar no Brasil. É claro que a nossa Constituição ela é assim, ela preveu, mas o senhor hoje tem uma visão nacional, não é, deputado? Com certeza, Paulo, mas tem uma diferença que é importante fazer nisso que você falou, que é o seguinte: o deputado federal, assim como o senador, ele tem 3 grandes papéis, né? Representar, legislar e fiscalizar. O legislar e o fiscalizar é nacional, de fato. Eu legislo para o Brasil inteiro, eu fiscalizo para toda a execução que acontece no Brasil inteiro. Mas eu represento o meu estado, ou seja, eu entendo eu tenho que entender o que as pessoas do meu estado pensam e estão necessitadas, e também levar isso através, por exemplo, do orçamento, de demandas feitas ao executivo e etc. Mas a legislação, sim, é nacional. E por isso que eu acabo atuando muito dentro da legislação, é onde eu mais trabalho, e aí por isso que, de fato, eu me tornei assim, uma pessoa até conhecida relativamente a nível nacional, porque me envolvo em muitos assuntos bem polêmicos, mas bem importantes para o nosso país. Então, acaba que tem essa diferençazinha. Wilson? Tá certo, eu vou passar os comentários do pessoal que está acompanhando a live aqui, tá? E depois a gente vai para uma pergunta, Paulo. Depois eu vou fazer uma pergunta aqui, que foi nos enviadas pelo Rafael, do site Jornalismo Inclusivo, tá certo? Para dar prosseguimento. Vamos para os comentários aqui no ar. A Gabi Campos, desejando uma boa tarde, está nos acompanhando. O Alessandro Acipreste, desejando uma boa tarde. Também está nos acompanhando o Marco Aurélio Campos, desejando uma boa tarde. O Breno Almeida, desejando uma boa tarde também. O Fábio Neres, que é da cidade de Santos. Boa tarde, senhores. Radialista Paulo Meia vai estar no meu livro, a sua história. Olha o Paulinho. O Fábio, que está escrevendo a história do movimento Empurra Essa Causa. Tá certo?
O Lucas Torresim, boa tarde, amigos. Seguindo a Elaine também, Elaine Andrade, desejando uma boa tarde. Agora eu vou passar, então, a pergunta, uma das perguntas aqui que foi enviada pelo Rafael, do site Jornalismo Inclusivo. Deputado, como vê o cenário para a inclusão da pessoa com deficiência na política? Muito bom. Essa pergunta é muito importante, porque, veja, especialmente quando se trata de Câmara de Deputados, por que eu estou fazendo essa diferença? Porque o Senado, ele não é a casa que representa o povo, ele é a casa que representa a unidade federativa. Mas a Câmara é a casa que representa o povo. E o povo é formado por muitas diversidades. Uma delas, a pessoa com deficiência, que é muito subrepresentada, né, no Parlamento Brasileiro, na Câmara de Deputados. E também muito representada nas Assembleias Legislativas dos Estados e também subrepresentada nas câmaras de vereadores das cidades. Então, o que acontece? A gente precisa... Tem toda a causa, né, a causa da acessibilidade, a causa da inclusão, que é importante, mas e também pode ser feito por pessoas sem deficiência. Mas existe uma parte que é extremamente importante, que é a representação, né? Eu posso até representar programaticamente mulheres, mas eu não represento mulheres porque eu não sou uma mulher. Mas eu represento pessoas com deficiência porque eu sou uma pessoa com deficiência. E esse papel de representar, o lugar de fala, de saber, né, as dificuldades no dia a dia, etc., é muito importante para a política. Não ter isso é uma falha grande da democracia. E a democracia brasileira falha muito nisso. Então, o cenário, o que eu vejo, assim, o que eu acho que tá acontecendo? A gente tem uma chance, eu acho, para que essas representações de minorias com as pessoas com deficiência, que são subrepresentadas, melhore muito. É lógico que vai precisar de preparação, é preciso preparar os candidatos, campanha é um negócio dificílimo, né? O Paulo, parece que já disputou uma, né, Paulo? Realmente não é brincadeira, mas eu acho que é muito importante e temos não só que apoiar, mas nós temos que se engajar para que pessoas com deficiência entrem nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa, e que tenha mais gente lá comigo na Câmara Federal. Muito bom, sensacional. Acho que essa é a visão que tem que ter da política, né? Não só da pessoa com deficiência, mas é que nem o deputado falou, de vários outros segmentos, né? Como que nós vamos representar a mulher se nós não somos mulher? Nós podemos fazer isso, nós devemos fazer isso, mas quem representa de fato são as mulheres. A mesma coisa são as pessoas com deficiência. Nós precisamos da sociedade participar efetivamente, não só a pessoa com deficiência, de todos, porque essa é uma luta que a pessoa com deficiência, ela se transforma uma pessoa com deficiência no decorrer da sua vida, no decorrer da sua trajetória, ela pode se transformar em uma pessoa com deficiência. Então, essa é uma condição humana que todo mundo precisa participar. Mas quem tem que ter a representatividade de fato é a pessoa com deficiência. Muito bem, deputado. Parabéns pela colocação. E tem um detalhe, viu, Jair, que é o seguinte, a gente tem que tirar o estigma, né, de que pessoa com deficiência só defende a acessibilidade. Inclusive, isso é um erro de muitos candidatos com deficiência. O que acontece? Acessibilidade é uma pauta importante? É muito importante. Mas você vai lidar com todas as pautas uma vez eleito, né? A pauta da pessoa com deficiência é uma das pautas do meu mandato, não é a única, né? Inclusive, eu, particularmente, conheço muito mais de economia do que de acessibilidade, que é onde eu atuo quase com mais da metade do meu tempo na questão econômica, né? Porque isso é importante, que é o seguinte, você vai lidar com tudo lá. Obviamente, você vai trazer a perspectiva da pessoa com deficiência e isso ajuda muito. Mas você tem que saber lidar com os outros assuntos, né, para você conseguir representar, votar e, de fato, ser mais propositivo. Então,
é, inclusive, tirar esse estigma das pessoas, que existe, tá? A pessoa olha para você e fala assim, essa sua pauta é muito importante, ela não trocou 2 palavras com você. Ela não sabe qual é a sua pauta. É óbvio que você vai defender a pessoa com deficiência também, né? Não tem como não defender, porque eu vivo isso, né? E sei a dificuldade que acontece. Mas a gente tem que tirar esse estigma e tratar de outros assuntos, né? A pessoa com deficiência tem que tratar de economia, tem que tratar de sistema político, tem que tratar de uma série de outras coisas também. Então, isso eu acho que é um papel importante também das pessoas com deficiência para ajudar a tirar esse estigma que existe, infelizmente, ainda na sociedade. Deputado, eu vejo essa colocação do senhor assim pelo seguinte aspecto, né? Que nem no caso, tirando por baixo aqui o Paulo Meyer, da cidade de Rio Claro, quando a gente fala assim, vou trabalhar para as pessoas com deficiência. Mas espera aí, mas quando eu vou trabalhar para a saúde, quando eu vou defender uma pauta de saúde, eu não estou defendendo somente a saúde da pessoa com deficiência. Eu estou defendendo a saúde do mais vulnerável, estou defendendo a saúde da pessoa que tem uma situação financeira boa, do que precisa da saúde pública, mais ou menos, né? Então, o parlamentar, eu vejo, independente do seu estágio, se ele é municipal, estadual ou federal, ele tem que ter, que nem o senhor mesmo falou, o senhor entende mais de economia, talvez, do que propriamente um piso tátil, que é, no caso, para nós cegos, ou uma rampa de acessibilidade. Mas a gente tem que saber que quando vai trabalhar para a inclusão, quando vai trabalhar com a pauta da pessoa com deficiência, a gente tem que também pensar no Brasil, ou no município, ou no estado, como um todo, né? Que somos formados por quase 25% de pessoas com deficiência, mas também temos 75% de pessoas que não têm deficiência, né? Então, essa preparação do engajamento, que a pessoa tem que ter essa visão de saber que ele trabalha para uma nação, e não somente para uma causa. Porque se fosse assim, a gente ia defender somente o nosso time de futebol, ia defender somente a nossa prática religiosa, e não é. O parlamentar tem que ter uma macrovisão, não somente uma visão limitada de uma determinada situação. Perfeito. É isso mesmo. Wilson? Aproveitando, então, tem mais uma pergunta que eu acredito que já foi respondida, que foi enviado pelo Rafael do site Jornalismo Inclusivo. Se acha importante uma maior representatividade e participações de políticas pessoa com deficiência. Eu acredito que já foi bem discutido isso e já foi respondido essa questão, né? Sim. Queria acrescentar mais alguma coisa, deputado? É só reforçar o que eu estava dizendo, assim, quando você tem mais mulheres, quando você tem mais pessoas com deficiência, quando você tem mais negros na política, não é que apenas essas pautas serão defendidas, é que em todas as pautas você terá os diferentes olhares, você vai ter que considerar as diferentes realidades, porque elas estão ali com vez e voz, né? É por isso que é importante o parlamento ser diverso, né? Para no momento que eu estiver discutindo ciência e tecnologia, alguém com deficiência levantar a mão e falar assim, peraí, se fizer isso aí, desta maneira, pode não incluir as pessoas com deficiência. E aí muda uma parte pequena do texto, mas que pode ser relevante, de uma pauta que pode ser completamente alheia até à pauta de acessibilidade ou de inclusão. Então, assim, é muito importante por isso, para você trazer os diferentes olhares para dentro da política. Paulo, Jailson? Pode seguir, Paulo. Posso seguir? Pode. Bom, então vamos seguindo aqui com a nossa live, né? Você pode participar. O pessoal está com um pouco hoje... Pode fazer pergunta, viu, gente? Deputado Felipe Rigoni falando conosco, ele representa o Estado do Espírito Santo, mas ele está aqui para comentar, falar sobre
Brasil, né? Esse Brasil de uma maneira geral. E, deputado, 1 ano e meio de parlamento, o que o senhor encontrou de dificuldade quando adentrou no parlamento como pessoa com deficiência? E hoje o senhor já está conseguindo mudar, não para o deputado Felipe Rigoni, mas sim para o Brasil, preparando talvez a casa para chegadas de outras pessoas que vai defender o Brasil também, mas pessoa com deficiência. O senhor já conseguiu, assim, mudar alguma coisa dentro da Câmara? Olha, Paulo, é importante você ter perguntado isso, porque assim, eu nunca tive dificuldade, mas eu sou deputado, essa é a questão. A casa, ela gira em torno dos deputados, e acaba que eu sempre tive tudo que eu precisei, né, imediatamente, foi tudo muito bem preparado, inclusive me surpreendeu para quando eu chegasse. Acontece que lá tem pouquíssima acessibilidade, né? Uma das coisas que a gente já conseguiu mudar, que é um negócio difícil mudar as coisas lá dentro ainda, mas que a gente já conseguiu mudar, que é o seguinte: quando chegava uma pessoa com deficiência, por exemplo, uma pessoa cega lá na porta, o pessoal da Câmara, os seguranças, até há pouco tempo atrás, eles não podiam conduzir essa pessoa com deficiência até o gabinete do deputado ou até o departamento específico que a pessoa queria ir. Ela tinha que ir sozinha. Só que a Câmara é uma cidade, praticamente. Ela é gigantesca, não tem piso tátil. Então, assim, uma vez eu fui receber um cego lá no meu gabinete e o cara chegou lá, mas é muito difícil chegar lá sozinho. Ele chegou sozinho, ele demorou pra caramba, porque justamente não tinha... E a gente não sabia, se ele tivesse avisado, a gente teria ido buscar ele. Mas hoje pode, né? Hoje pode não, hoje é obrigatório que eles levem, né, as pessoas que precisam desse auxílio até onde elas precisam chegar lá dentro. E ainda estamos na luta para ter todas as adaptações físicas dentro da Câmara, para que ela seja de fato a casa do povo, e o povo tem de tudo. Tem cego, tem deficiente auditivo, tem deficiente físico, tem gente que não tem deficiência nenhuma, e a Câmara tem que estar preparada para receber essas pessoas. Alguma pergunta, Jailson? Vamos lá, vamos aproveitar aqui o deputado, vamos fazer pergunta. Eu queria fazer uma colocação também, que o deputado ele teve uma visão muito bacana agora na época que deu a pandemia, onde as pessoas com deficiência estavam indo para hospitais e chegava lá, não tinha direito a acompanhar. E aí o senhor já percebeu isso e já entrou com um projeto, né? E esse projeto fez com que as pessoas garantissem esse direito de ter um acompanhante para a pessoa com deficiência no hospital. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto. Então, o que a gente fez foi alguns requerimentos, não foi um projeto de lei especificamente, mas foi alguns requerimentos que a gente fez, tanto aqui para o meu estado, para o governo do meu estado, quanto para o governo nacional, né, o governo federal, porque tem alguns grandes problemas assim, para a pessoa com deficiência durante a pandemia. Primeiro que não tem dados, tá? No Brasil inteiro, é difícil você achar dados sobre pessoas com deficiência e a Covid. Por quê? Porque eles não perguntavam na hora de registrar que a pessoa está infectada se a pessoa tinha algum tipo de deficiência. E mesmo que percebesse, não colocava, não tinha esse campo. Aí agora aqui no Espírito Santo já temos dados, aliás, está terminando de coletar, porque é o primeiro mês que começou, e vai sair agora, né, os dados mais consolidados, que vai ajudar muito. E nacionalmente ainda estamos na luta. E tem essa coisa do protocolo da pessoa com deficiência. Porque o Espírito Santo foi um dos primeiros estados a lançar esse protocolo de atendimento. Que é essa coisa da pessoa não poder ficar sozinha e etc. Aqui no estado já tem. Eu não tenho certeza se no Brasil todo já está assim, porque esse protocolo não foi lançado pelo Ministério da Saúde especificamente ainda. Né? Mas estamos na luta. Aqui no estado de São Paulo, deputado, foi um acordo feito entre
a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Secretaria de Saúde, né, onde foi permitido que a pessoa com deficiência comprovada que ela necessita de um acompanhante, no caso de internação da Covid-19 no estado, ela poderia ter um acompanhante, né, desde quando a pessoa faz necessário do acompanhante, né, que no caso, eu acho que até a pessoa mesmo com deficiência, se ele tem, assim, a condição de ficar sozinha, tal, ele mesmo iria optar para não ter o acompanhante, porque é uma situação até de risco muito grande, né? Mas aqui no estado é um acordo entre as duas secretarias e o governador concordou com isso. Olha, Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu não sei se o deputado está nos ouvindo, porque caiu a imagem dele. Pessoal, Marcelo. Só estamos com o áudio, o deputado. Está sem o vídeo, tá? Oi, vocês estão me ouvindo, gente? Agora voltou tudo. Deputado, está com áudio, está com o vídeo. Não, eu até ouvi, mas é porque teve uma interrupção aqui no meu áudio, eu não conseguia falar com vocês, mas eu ouvi o que o Paulo falou, e de fato, isso é muito importante que tenha essa parceria mesmo. Paulo? Wilson, você não tem nenhuma pergunta? Não chegou ninguém? Acrescentando, então, eu vou passar a pergunta, mais uma pergunta que foi feita pelo site Jornalismo Inclusivo, já que vocês começaram a partir pela essa questão das demandas apresentadas pelo deputado, tá? Uhum. A pergunta é a seguinte: não só como político, mas como pessoa pública com deficiência e representante desse público, quais são suas políticas para a pessoa com deficiência, deputado? O que está sendo feito, o que já conseguiu e o que está tramitando? Olha, hoje a maior luta das pessoas com deficiência é a implementação da avaliação biopsicossocial, tá? Que é a avaliação que vai conseguir, especialmente para fins de estabelecer quais direitos cada um de fato precisa ter, a classificação, né, do grau de deficiência das pessoas. Eu preciso relembrar aqui que a Convenção Internacional de Pessoas com Deficiência define a deficiência não só como o impedimento físico, mas sim a somatória do impedimento físico com as barreiras sociais e de participação social que a pessoa enfrenta. Isso necessita de uma avaliação multidisciplinar, por isso chamada avaliação biopsicossocial, que é o artigo 2 da Lei Brasileira de Inclusão, né? E tem, desde a Lei Brasileira de Inclusão, já fazem 5 anos, não foi regulamentado. E na semana passada, nós conseguimos que o governo federal editasse o grupo de trabalho que de fato vai escrever como que essa avaliação biopsicossocial vai ser feita. E por que isso é importante? Isso é importante porque você vai conseguir saber, de fato, das pessoas com deficiência, quem realmente precisa ou não de certos benefícios, por exemplo, da aposentadoria especial de pessoa com deficiência, dos descontos que tem no imposto de renda. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu sou completamente cego, mas eu nunca tive uma dificuldade financeira na vida, nunca tive grandes dificuldades. Então, as barreiras sociais que eu enfrentei são muito diferentes da barreira social que outras pessoas, que até possam não ser completamente cegas, tenham enfrentado. Então, eu não preciso desses benefícios. Eu, pessoalmente, não preciso. Numa avaliação biopsicossocial, o Estado consegue descobrir isso. Mas sem ela, não. Atualmente, eu tenho direito a essas coisas todas, sem precisar, de fato, delas. Então, isso que é muito importante. Isso vai conseguir a gente segmentar as políticas públicas e ser muito mais preciso. Então, essa é a grande luta atual das pessoas com deficiência como um todo, e foi uma vitória, pelo menos a edição desse comitê interministerial que vai definir como será feito a avaliação biopsicossocial.
Porque em termos legislativos, pessoal, já está quase tudo feito. Tem muito pouca coisa que a gente ainda precisa fazer. Porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela é referência mundial, inclusive, porque ela foi muito completa, né? Agora o que a gente precisa fazer é fiscalizar as coisas acontecendo e executar. Aí é sim, o executivo precisa fazer uma série de coisas e tem uma série de fiscalizações que a gente faz nesse sentido também. Olha, deputado, eu concordo com o senhor nesta fala, né? Eu acredito que nem o senhor falou assim, né? Quando se trata de alguns benefícios, tal, né? Quando o senhor falou que, citando um caso pessoal, que o financeiro, né, para o senhor não seria o problema no caso do senhor, mas para muitos sim. Então, eu até acho Exato. que essa avaliação ela poderia até ser clara nesse ponto, né? Vamos beneficiar em determinado aspecto aquele que realmente está necessitando desta, dessa prerrogativa. Mas o que eu vejo que ainda na nossa lei brasileira de inclusão, o que dá para a gente mudar, e precisamos de um pouquinho de coragem para mudar, é na lei de cotas, porque eu acho que ela é quase perfeita. Ela apenas não beneficia, ela fala de deficiência, mas ela não dá assim, uma condição para o deficiente que tenha assim, uma gravidade na sua deficiência. Ela pega o cadeirante e o que tem dificuldade de andar e coloca no mesmo patamar. Quem contratou uma pessoa com deficiência. Ela pega, no caso, o cego e a pessoa que tem um recurso bom de óculos e trata os dois como os deficientes visuais e está incluído na lei de cotas, né? Eu particularmente acredito que a lei de cotas ela deveria de principalmente proteger e beneficiar aquele que tem uma deficiência com mais severidade, que ele vai ter mais dificuldades para se ingressar no mercado de trabalho. Perfeitamente. Isso, Paulo, vai ser muito mais facilitado com a avaliação biopsicossocial. Porque é justamente isso. A dificuldade que a pessoa enfrenta não é apenas pelo impedimento físico, né? Não é pelo fato dela ser cega, não é pelo fato dela, né, ter uma deficiência física ou auditiva, etc. É pelo um conjunto de coisas. E a avaliação biopsicossocial consegue estabelecer com muito mais clareza e precisão as gravidades das deficiências. E aí sim você consegue, por exemplo, na lei de cotas, ter um tratamento melhor, né, para quem tem deficiências mais graves, né? Porque justamente a deficiência é um encontro do impedimento físico que a pessoa tem com o mundo, né? Se o mundo tivesse totalmente adaptado e perfeito, você praticamente não teria, né, dificuldades. Então, assim, essa que é a grande coisa. Com a avaliação biopsicossocial, todas essas leis, seja a lei de cotas no mercado de trabalho, a lei de cotas nas universidades, etc., você vai ter um tratamento muito melhor para quem, de fato, tem muito mais dificuldade e uma deficiência mais grave. Então, eu concordo contigo, tá? Que isso é bem importante. Tem uma coisa que eu esqueci de falar até na minha fala anterior, que é a seguinte. Tem uma lei que a Mara Gabrilli propôs há um tempo atrás, que ela quase foi votada no ano passado, e a gente está na luta para ela ser votada nos próximos meses, que é o auxílio inclusão. O que é isso? O deputado caiu a transmissão lá dele. Não é isso, Paulo? A gente está aqui, caiu, Jailson. O deputado caiu, vamos aguardar. Ver se o deputado volta aqui com a gente. Acho que teve um problema na internet enquanto ele volta, Wilson, vamos falar um pouco sobre isso que ele estava falando, da regulamentação. Inclusive, tem esse manifesto que está rolando aqui em São Paulo, aqui, né, sobre a regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão, que é muito importante, porque a partir da hora que a gente consegue regulamentar
principalmente nessa avaliação biopsicossocial, a gente vai conseguir enxergar quais são as verdadeiras barreiras, né, que caracteriza a pessoa com deficiência. E aí, fazer um trabalho de políticas públicas para começar a eliminar essas barreiras. Barreira no transporte, barreira na educação, na saúde, em todos os aspectos que a biopsicossocial vai fazer essa avaliação, tem como a gente conseguir fazer esse trabalho de... Ô, o deputado voltou? Voltei. Eu estava esperando terminar, hein? Pode falar. Até não, então, onde era isso. Desculpa. Nós ouvimos quase tudo, né, Wilson, que ele estava propondo aí. Vocês ouviram o auxílio inclusão que eu estava falando? Não, eu tenho nessa hora, deputado. Então, é isso que eu ia falar. Olha só, uma coisa que eu tinha esquecido de falar, que tem muito efeito no mercado de trabalho, que é o seguinte. Hoje a pessoa com deficiência, ela tem direito ao BPC, né, quando ela, mediante certas condições, ela precisa ser de baixa renda, etc., mas quando ela não trabalha. Quando ela trabalha, ela perde imediatamente o BPC, né, ou ela não pode receber. Só que a pessoa com deficiência, por ser deficiente, tem um custo a mais na vida. Seja o custo de transporte, custo de algum tipo de material diferenciado que ela precisa ter, e etc. O auxílio inclusão, basicamente, vai dar uma suplementação ao salário dessa pessoa, justamente para conseguir suprir, né, essa necessidade a mais do custo de vida da pessoa com deficiência. Então, especialmente para empregos com salários mais baixos, você vai conseguir ter uma adesão muito maior à lei de cotas, uma vez aprovado a lei desse auxílio inclusão, que foi uma lei proposta pela hoje senadora Mara Gabrilli. Então, é uma outra luta que nós estamos travando por aqui. Aproveitando, tem uma pergunta que é com referência à lei de cotas também. Então, vou aproveitar e já vou fazer aqui, tá certo? É o Alessandro Acipreste. É um comentário, na verdade. O problema de cotas são a questão de cidades menores, onde as empresas têm um número de funcionários menores, aí a lei de cotas não se aprega a essas regiões. Uhum. A lei de cotas, ela só vale para empresas com mais de 100 funcionários. Porque se você faz isso com empresas menores, você teria um efeito que a empresa quase não conseguiria cumprir. Para empresas menores, você precisa de outro tipo de coisa, que aí é uma política municipal que tem que acontecer. E qual política é essa? É a educação profissionalizante de pessoas com deficiência. Então, no fim das contas, é só isso que resolve o problema como um todo, né? A educação, de fato, empoderando as pessoas com deficiência para terem mais e melhores habilidades profissionais, né? E aí sim, você vai conseguir colocar a pessoa com deficiência em empresas menores. Mas a lei de cotas, de fato, ela só se aplica a empresas com mais de 100 funcionários. Posso passar mais uma pergunta aqui? Do pessoal que está comentando. Tem um comentário da Rosimar Andrade Rocha. Olá, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Obrigado por informações, são valiosas para nós da inclusão. Depois tem um comentário do Cadeirante do Apocalipse. Boa tarde a todos, namastê. E depois tem a Rosimar, ela volta aqui. Ela começa a falar sobre vários temas, que depois a gente entrar nessa questão da educação, que a gente sabe que o deputado domina bastante, está trabalhando bastante. Ela já começa a entrar nessas questões. Ela coloca: o Enem foi cancelado esse ano. Quais são as novidades para nós em degraus na educação? Aulas presenciais, auxílio e inclusão, como o deputado acabou de falar, BPC, somos isentos de impostos como água, luz, etc. Ela fez um comentário, né? Eu acho que era interessante, então, já... alguém tem alguma pergunta para já entrar nessa questão da educação? Paulo, Jailson? Não, Wilson, eu só queria fazer um comentário, né, sobre essa fala do nobre deputado, que ele vem falar sobre, dentro da lei de cotas, né, a escola, digamos assim, municipal de profissionalização da pessoa com deficiência, né,
que fica uma deixa aí até mesmo para o nosso gabinete aberto para a inclusão, né, dos nossos postulantes a uma cadeira no município, e quem quiser trabalhar, pegar até com uma pauta de trabalho, né, para a sua, né, a sua campanha, os seus projetos, e acrescentar no seu currículo parlamentar que vai trabalhar para a implantação. Isso é uma ideia que o deputado trouxe com mais clareza, mas era uma visão que eu tinha de município, né? Que às vezes a gente cobra tanto do federal, e essa escola de profissionalização da pessoa com deficiência, eu acredito ser assim de fundamental importância, porque muitas vezes também a gente vê as pessoas com deficiência brigando pelo mercado de trabalho, e em um mercado tão competitivo como os dias de hoje, né, as pessoas não têm uma qualificação para adentrar no mercado de trabalho. E assim não há lei de cotas que possa aguentar também Wilson, Jailson e o deputado Felipe. Com certeza, perfeito. Sensacional. E traz uma visão mesmo, amplia mais a nossa visão. E a gente fica pensando, vamos fazer um projeto de emprego apoiado para pessoa com deficiência. Tá, mas e aí? Vamos fazer um projeto também de qualificar essas pessoas com deficiência no mercado de trabalho para que elas consigam também ter independência e não estar ali só por causa da cota, né? Elas vão estar trabalhando, né? Mas não vai ser só por causa da cota, vai ser porque então realmente necessita de um profissional, né, que tenha habilidades também para lidar com aquele trabalho. E no município é isso, Paulo, que a gente precisa fazer mesmo, fazer essas cobranças e mudar o foco da visão, né? Não só o emprego apoiado, mas de empoderar mesmo as pessoas com deficiência para que tenha esse emprego garantido nos seus municípios. O Jailson e deputado, né, e os demais, né? Eu acho que não é nem a função de cobrar, né? É a função de ajudar a administrar, né? Você vai legislar para ajudar a administrar, é buscar meios, né? O vereador também não é só cobrar, ele tem que buscar meios para que o executivo possa cumprir aquela tarefa, né? Então, fica aí um desafio, né, para postulantes, né, a cargos, né, que buscar meios no seu município, no seu estado, de parceria, sei lá, com Senais, empresas, Sebrae e outras coisas, para buscar a qualificação cada vez mais da pessoa com deficiência, para que ela possa, né, nem digo arrumar emprego, mas sim brigar no mercado de trabalho, que o mercado de trabalho está duro para todo mundo. Nós estamos em uma pandemia que muitas pessoas estão perdendo emprego. Hoje já se fala em demitir para recontratar ganhando um salário menor, né? Coisa que a gente jamais admitia, mas hoje já começa a se admitir isso devido a uma circunstância muito, muito complicada. Algum comentário, deputado? Eu acho que é isso mesmo, Paulo. No fim das contas, é só a educação que vai empoderar as pessoas para estarem no mercado de trabalho de forma competitiva, tendo deficiência ou não. No fim das contas, é isso que resolve as coisas. As leis de cotas, elas são muito importantes, é óbvio, mas elas são emergenciais, né? Elas são ações afirmativas. O que resolve, né, a médio e longo prazo é educação de qualidade, profissionalizante, educação básica, educação superior, e é por isso que a gente tem que lutar. Deputado, um assunto que me perturba um pouquinho, eu gostaria que comentar. Quando a gente fala de projetos habitacionais a nível, vamos falar a nível nacional mesmo, né? Se tem um projeto e até empreendimentos que têm até 4 andares, não precisa do elevador. Quando se pensa nas portas, se pensa naquelas portas assim normais, aquele padrão normal, e não se pensa mais naquela porta um pouco mais
ampliada para ter o acesso de um cadeirante e tal. Não poderia mudar alguma coisa a nível nacional, de se projetar algo? Porque eu acompanhei já vários casos aqui na nossa cidade mesmo, de pessoas que na hora pegou o seu apartamento, tranquilo, porque ninguém, principalmente as pessoas que não são deficientes, ele, às vezes acaba nem imaginando que vai ficar deficiente. E quando fala alguma coisa, fala, isso aqui tem que ser preparado porque você não sabe o que acontecer com o futuro. Vira essa boca para lá, você está me jogando praga. Mas aconteceu casos assim, quando a pessoa pegou o seu apartamento, pegou lá no quarto andar. Esse tipo de empreendimento não exige o uso de elevador. Maravilha, né? Estou gozando de minhas 2 pernas, estou podendo andar, estou podendo subir 4 lances de escadas, descer correndo, né? Mais um acidente, uma dificuldade pode me levar para uma cadeira de rodas, pode levar para uma amputação. Aí vem todo aquele drama. Não posso deixar o apartamento porque tenho compromisso de estar pagando. Não posso vendê-lo, não posso trocar. Tenho que ficar morando em um lugar, hoje não adaptações razoáveis para mim. Isso não tem como mexer e já se pensar no futuro, deputado? Vamos lá. Paulo, acho que tem... Primeiro, assim, uma deixa aqui. A acessibilidade habitacional não está longe de ser minha especialidade, viu, gente? Eu não conheço tanto sobre esse assunto. Então, eu vou comentar sobre aquilo que eu acredito e não sobre o que eu conheço da legislação, tá? Mas vamos lá. Eu acho que existe como fazer alguma coisa? É claro que existe, né? Você pode colocar como obrigatório a existência de elevadores, etc, etc. Eu acho que o que funciona mais, porque assim, a cada momento que a gente coloca uma regra a mais, uma necessidade a mais, em qualquer coisa, não só em questões de construção, no fim das contas, você, por mais que seja importante, você encarece a feitura daquilo, né? Você encarece a construção e etc. Por outro lado, você precisa disso para garantir a inclusão e a acessibilidade. Então, o que eu acho que tem que fazer? Ao invés de pôr uma lei que tudo tem que ser feito de X, Y, Z formas, tem que ter algum projeto de estímulo a isso existir, né? Justamente para você não ter situações como esta que você descreveu. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você obrigar todos a terem, né, se tiver 2 andares já tem que ter elevador, etc, etc, muitas coisas já têm obrigações, mas a cada vez que você faz isso, você torna, né, as construções todas elas um pouco mais caras, por conta da regra. Mas você pode criar projetos de estímulos a isso, tendo o mesmo resultado e tendo menos efeitos econômicos nocivos, vamos dizer assim. Então, é sempre um equilíbrio que eu tento buscar quando eu trato desse tipo de assunto. É óbvio que é importante, mas eu acho que dá para o governo fazer estímulos a isso, pode ser linha de crédito específica, pode ser uma série de coisas, melhor do que estabelecer regras para que todas as construções, independente de quantos andares, etc., tenham absolutamente todas as regras. Então, tentar um equilíbrio a mais, para ter o mesmo resultado, entendeu? Eu acho que essa é a grande questão, mas isso é super importante, obviamente, especialmente em construção, em habitação popular, você precisa garantir isso, porque a pessoa com deficiência, também na média, é uma pessoa de baixa renda no Brasil. A gente não pode esquecer disso. Ok. Algum comentário, gente? Essa provocativa é muito importante fazer, porque assim, a nossa sociedade ela não foi construída para pessoa com deficiência. Então, exato, as pessoas com deficiência estavam presas dentro de casa, aí de repente, não, vocês têm condições de participar, vocês vão participar, mas vocês se viram para acessar os espaços. Então, ninguém construiu uma sociedade para a pessoa com deficiência. E aí, hoje, nós temos que pensar em acessibilidade, nós temos que pensar em adaptar esses espaços para que as pessoas com deficiência possam participar de verdade. Então, se a gente tem uma já outra coisa, fazer Jair. Sim, pode falar. Desculpa, termina. Eu achei que você tinha terminado. Perdão. Não, é só para dizer assim, que é importante a gente fazer essas provocativas,
para saber que essas pessoas, quando fazem essas construções, já pensar em uma maneira de acessibilidade. Porque, que nem o Paulo diz aí, mais para frente pode ser que ele sofra um acidente, estoura um tendão de Aquiles, qualquer dificuldade que ele tiver, ele vai ter acessibilidade. Com certeza. Então, um detalhe, tá? Que é o seguinte, por mais que tenha algum custo a mais, a construção que é feita, já adaptada para as pessoas com deficiência, ela é mais confortável para quem não tem deficiência também. Muito mais espaçoso, é melhor ventilado, inclusive, tudo. É muito melhor. Se você for em construções que são já feitas desde a sua concepção, né, com as boas práticas de acessibilidade, elas são muito melhores, inclusive para quem não tem deficiência. Isso é algo que até culturalmente a gente precisa ajudar a acontecer. Ok, perfeito. Wilson, vamos entrar na pauta da educação? Eu acho que eu vou passar antes alguns comentários, tá? Que chegou aqui, tá? O Denis Albert, boa tarde, meus nobres. O Alessandro Acipreste. Outra coisa, vi a questão do senador Romário lutando para que o laudo médico, em vez de ser de 1 ano, passar a ser sem tempo determinado. Exemplo, mês que vem meu laudo vence. Em plena pandemia, terei dificuldades para renovar com o ortopedista. Se vocês querem fazer um comentário já sobre isso, deputado? Não, durante a pandemia não vai precisar renovar não, tá? A gente já resolveu isso. É importante ele saber. Mas eu acho essa pauta que até o senador Romário ele toca é muito importante, porque assim, eu sou cego, né? Daqui a 1 ano, a não ser que tenha alguma coisa muito diferente em termos cirúrgicos, eu vou continuar sendo cego. Então, não precisa ter esses laudos com prazos tão curtos assim, né? Talvez por tempo indeterminado não seja a questão, mas num prazo maior, né? Para você ter mais facilidade nesse sentido e gerar menos custo até para a pessoa com deficiência. Pessoal, só um negócio, eu só tenho mais 10 minutos, tá? Eu tenho uma outra reunião daqui a pouquinho. Então, vamos passar rapidinho aqui a Gabi Campos comentando. Concordo plenamente com o deputado, como pedagoga, penso que é urgente a necessidade do investimento na educação básica para todos. Depois, a Rosimar Andrade, participo de vários projetos no Rio de Janeiro em reabilitação, oficinas motivacionais. Esse ano foi tudo perdido, precisamos de ajudar para o novo ano pós-eleições. Mais modalidades, projetos. Muitos, devido a esse confinamento, estão depressivos. Até claro, é necessário agora montar novas atividades, danças, psicólogos, enfim, pensem com urgência, pois teremos casos dolorosos depressivos. Pensem, por favor, de maneira a reestruturar novas atividades para esses fins. E depois tem um comentário aqui, o Alexandre Anjos, boa tarde a todos, e a Lili Silva, boa noite. Deputado? Não, só reforçar o que foi dito, assim, porque, em primeiro lugar, não adianta a gente pensar, adianta pouco, melhor dizendo, né? Adianta muito pouco a gente pensar em qualquer outra coisa que não tenha como base de empoderamento das pessoas a educação, né? E a educação começa na educação básica, né? A pessoa precisa aprender português e matemática, né? A partir daí ela vai conseguir aprender muito melhor todas as outras coisas que ela quiser aprender na vida. E isso precisa ter inclusão, naturalmente, né? A luta da educação inclusiva não só é antiga, quanto é grande ainda. A gente precisa de muita evolução nesse sentido. E já, né, o comentário sobre, né, outras atividades, porque teríamos muitos casos de... Cara, isso é muito verdade. Já estamos tendo, por conta da parada que houve por conta da pandemia. Nós vamos ter que fazer todo um programa de recuperação, de resgate a vários alunos, inclusive, que saíram da escola. Não só pararam de ter aula, mas pararam de ter aula e agora desistiram de voltar. Justamente para conseguir retornar essas pessoas para as atividades e elas terem, mais uma vez, né, a sua capacidade de sonhar desenvolvida através da educação. Muito bem, sensacional. Eu queria aproveitar já e mandar um abraço aqui para a Rosimeire Rodrigues, que é diretora de Educação Inclusiva. Ela está participando pela minha sala, então não dá para aparecer os comentários dela aí, né? Mandar um abraço para a Lili, para
para a Elci também, que está aqui na minha sala, que é vice-presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência aqui na cidade de Francisco Morato, né? Então, obrigado a todos que estão aí participando. Até pelo andar do tempo, Paulinho, eu vou fazer então vamos entrar na questão da educação, que já começou a entrar aqui nessa questão. Deputado, qual é a opinião do deputado enquanto a questão da educação especial? A escolas especiais que existiam mais fortemente anteriormente, hoje tem umas escolas com um modelo mais inclusivo, e nessa questão hoje, desse momento da questão do Covid-19, estamos aí, alguns estados com planejamento de retomada de aula, ou não, alguns com aulas EAD, toda essa celeuma. Qual é a opinião do deputado com relação a isso, em face da pessoa com deficiência? Eu digo assim porque, que nem no caso, aula EAD, muitas vezes determinadas limitações funcionais não vão conseguir ter o mesmo desenvolvimento. Hoje, depois da pandemia, se volta essas crianças, voltando para o ambiente escolar, elas podem voltar com outro quadro, porque parou o trabalho que era feito anteriormente, pode voltar com outro quadro a questão do desenvolvimento dessas crianças. Qual que é a opinião geral do deputado com relação a todas essas questões, apesar que é bem amplo o que eu perguntei? Não, mas vamos lá. Eu acho que o modelo de educação inclusiva é o modelo ideal para a gente trabalhar, tá? O que é isso, né? Para quem não conhece bem. É a educação que é feita na escola regular para a pessoa com deficiência. Mas esse modelo ele precisa de uma série de coisas estando, né, em lugar, que você tem que ter a sala de recurso adequada, tem que ter os assistentes de educação especial, que são os AEs, também ali. O professor tem que estar preparado. Você tem que ter uma série de questões que não são fáceis de implementar para que a educação seja de fato inclusiva. Não seja apenas você botar uma criança, um jovem ali na sala de aula, tendo uma deficiência, numa sala de aula com pessoas, de uma sala de aula regular. Por que eu estou falando isso? Porque se você não dá essas preparações, você pode piorar a situação dessa pessoa, porque ela vai se sentir mais excluída, né? Então, eu acho que as instituições especiais e etc. não são o modelo ideal, mas funcionam como uma transição. Mas é importante que sejam transição, que a gente caminhe para o modelo de educação inclusiva, onde as escolas serão, de fato, preparadas para receber pessoas, né, de todas as diversidades. Em relação à pandemia, o que acontece? De fato, você tem um problemão em relação à questão das pessoas com deficiência, porque cegos, por exemplo, além de muita gente não tem internet, não tem equipamento, se tiver internet, tiver equipamento, tem que ter os softwares de acessibilidade. É mais uma questão. Os surdos têm toda uma outra adaptação que precisa, e etc. É muito mais difícil lidar com pessoa com deficiência nesse momento, tá? Eu não conheço algum estado que esteja lidando de maneira adequada em relação a isso. Mas pior do que isso é o que o Conselho Nacional de Educação fez há uma semana atrás. O que eles fizeram? Eles disseram que simplesmente certos tipos de deficiência não terão condição de voltar às aulas na situação comum. Voltaram ao capacitismo. Estou sendo muito resumido aqui no que estou falando, tá? Mas o CNL fez algo que eu acho, assim, bem absurdo, assim, com as pessoas com deficiência na volta, né? Disseram que enquanto não passar a pandemia, não vai ter aula para certas pessoas com deficiência. Isso é um absurdo, né? No fim das contas, a gente tem que dar um jeito de educar as pessoas. Não pode deixar as pessoas fora da escola, ou não pode deixar as pessoas sem educação. Tem que dar um jeito. O Brasil cobra imposto demais, tem gente demais trabalhando no serviço público para deixar a gente sem educação, pô. Né? Então, tem muita dificuldade, desculpa o desabafo, mas tem muita dificuldade nesse momento, mas eu acho que tem jeito de fazer, pô. Tem como fazer outros protocolos, adaptações, põe mais gente para ajudar, né? Dá um protocolo diferente para pessoas com deficiência, para elas voltarem à escola, mas tem que voltar. Não pode deixar as pessoas sem educação. Exato. Daqui a pouco eu vou ter um bate-papo sensacional com a professora Ana Cláudia. Nós vamos falar sobre
as salas de recurso e o trabalho colaborativo entre os professores. Vai ser muito bacana o bate-papo com a professora Ana Cláudia. Deputado, eu concordo plenamente com o senhor nesse ponto de vista. Eu acho que até uma luta a nível municipal, estadual e federal, né? E independente as famílias, o que quer ser representante, o que já é representante, porque o meu grande medo, ainda apesar de tudo isso, é agora ser imposto isso e depois acabar, como se diz, se acostumando com essa ideia, e aquilo que foi um direito adquirido acaba sendo um retrocesso, porque, não, então vamos voltar depois para... É melhor mesmo uma escola especial, e a gente acaba, né, não destruindo, que eu acho que cada caso tem que ter o misto nisso, é a gente perder, né, eu falo a gente agora, perder direitos adquiridos, né, porque se acostuma com uma situação, mas para que eu tenho que agora, então, me preocupar com a educação especial, se está caminhando do mesmo jeito? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que direitos não sejam tirados. Com certeza. Pessoal, até mesmo pelo horário do deputado, 18h14, ele falou que tinha 10 minutos, já estourou o tempo que ele falou, 10 minutos. Eu acho que ele recebeu o comunicado. Oi? Eu já ouvi que ele recebeu o comunicado. Tá certo. Mas eu acho que eu vou agradecer, depois vocês agradecerem, eu quero agradecer ao deputado pela disponibilidade, até falar da importância dele. Ele que para quem não desconhece, foi o primeiro deputado federal eleito, deputado federal cego, na Câmara dos Deputados. É um fato histórico no país, até mesmo pela essa questão desse prognóstico, dessa questão do capacitismo, que muitas pessoas, vamos ser sinceros ainda, existe muito isso, de não acreditar na pessoa com deficiência e em determinadas limitações funcionais. E temos aí um deputado federal cego. Isso é importantíssimo, não só para o deficiente visual, para o cego, mas também para toda a sociedade. Tivemos já a senadora Mara Gabrilli, que hoje está como senadora, ela estava na Câmara dos Deputados, e como o deputado falou, é tão importante essa representatividade, e também para mostrar para a sociedade, para tentar modificar a sociedade nesse contexto que eu acabei de falar. Então, queremos agradecer ao deputado federal Felipe Rigoni pela disponibilidade. Paulo? Eu acho que você já tocou em um assunto, né? Eu, na condição de ser assim, como eu brinco, né? Um irmão de deficiência, né? Para nós é sempre gratificante ter uma pessoa que tem, com sua história de vida, né? Eu fiz uma comparação essa semana, quando eu me encontrei com um garoto, que a mamãe dele falou que ele se espelhava na gente, né? Só que aqui inverteu o papel, né? Eu, um pouquinho mais velho, me espelho no deputado mais jovem, né? Mas também tem uma história de vida semelhante à nossa, em lutas, em conquistas, em mostrar o seu valor e mostrar que a visão não é física, a visão está na sua capacidade, no seu intelectual, está na sua vontade de transformar e de enxergar. A gente fica muito feliz, viu, deputado, por ser o primeiro deputado representando a nossa deficiência no Parlamento Federal, e que a gente possa ter mais deficientes, e no nosso caso, deficientes visuais, representando o seu município, o seu estado, o Brasil, né? Isso só nos enche de estímulo e para cada vez mais vivermos de uma sociedade em igualdade de condição com as demais pessoas. Conte conosco, não podemos aqui votar no senhor, mas conte conosco com ideias, projetos, parcerias, e a voz do senhor em Brasília vai ser sempre a nossa voz, a voz da inclusão, a voz das pessoas com deficiência, a voz dos brasileiros que necessitam um Brasil melhor, sonhar um pouquinho mais, deputado. Muito obrigado, Paulo. Tamo junto. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor, tá? Então, vou ser muito breve aqui para não segurar mais o senhor. Muito obrigado.
E em breve aí nós vamos falando aí, quem sabe participar de uma live no meu canal também. E muito obrigado mesmo. Foi muito produtivo o bate-papo hoje. Obrigado, Jailson. Obrigado a todos. Eu fico à disposição para mais conversa, gente. Obrigadão, viu? Até mais. Até mais. Tá certo, então. Então, falamos com o deputado federal Felipe Rigoni sobre vários assuntos, né, Paulo? Paulo e Jailson, 18 e 18. Eu acho que podemos encerrar aqui a live. Paulo, alguma coisa a mais? Eu acho que a gente podia tocar um bate-papo um pouquinho até 6h30, nós três aqui debatendo algumas coisas, né? Alguns pontos de vista, o que pode ser feito, mas entramos na reta final hoje, já que o telespectador, o ouvinte da CBI, hoje não quis assim fazer perguntas. Só lembrando, viu, Wilson, que na próxima sexta-feira, entre as pautas do programa, dia 24, vai estar conosco a professora de audiodescrição, né, que vai falar sobre audiodescrição, a leitura para o cego de filme, teatros e outras coisas mais, né, trocando essa experiência conosco, a professora Ana Júlia, né, Wilson? É isso aí, Paulinho. E a importância, né, da questão da inclusão, a inclusão feita de forma atitudinal, que é fundamental, e a inclusão comunicacional também, né? Que daí, no caso, nesse caso da audiodescrição, é justamente para o deficiente visual, para o cego, para o baixa visão, para outras deficiências também que dá alguma limitação cognitiva, entender o contexto do que está acontecendo, sem ter a visão clara do que está acontecendo, né, Paulo? Isso é fundamental. Jailson? Não, é verdade. Isso aí, essa live de hoje foi sensacional. A gente conseguiu discutir bastante pontos, né? Eu vou aproveitar aqui um tempinho e vou mandar um abraço para a professora Lili, que ela entrou no comentário aí, que é de Francisco Morato, o Alexandre Anjo também, eles não estavam aparecendo aqui na minha sala de bate-papo. Mas é isso, gente. É sensacional esse bate-papo que nós vemos fazendo aqui. É muito bacana. E eu estou ansioso para chegar na sexta-feira e participar dessa outra live aí, com audiodescrição aí. Legal. Você já é parte fundamental das nossas lives, viu, Jailson? Você já é integrante aqui, tá bom? Pois não. Tem uns comentários aqui, o Marco Aurélio Campos, adorei a participação do deputado, parabéns. O Denis Alves, boa noite a todos, gratidão pelo programa. Muleta neles e Jailson Lacerda. Tá certo, então. Deixa eu fazer o apoio aqui, né, da Drogaria Total Anjo Miguel, o presidente, você de Rio Claro, vai fazer o seu pedido de medicamento. A Drogaria Total Anjo Miguel está aí de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite, entrega pelo WhatsApp, né? Você não precisa sair de casa, bate um WhatsApp lá para a equipe e o pessoal vai levar o medicamento para você. 989-83-49-79, 989-83-49-79, faça o seu pedido na Drogaria Total Anjo Miguel. Meu amigo Jailson, um assunto que te chamou a atenção nessa semana? Olha, Paulo, essa semana eu fiquei um pouco desatualizado, porque eu preparei um monte de trabalho para fazer bastante live bacana, né? Inclusive, eu quero convidar vocês para participar aí na próxima semana. Eu tenho um bate-papo com o Carlos Ferrari na segunda-feira. Vai ser um bate-papo sensacional também. E aí eu me desfoquei um pouco dos canais de televisão, porque ultimamente eu estou ficando muito tempo, estava vendo muitas notícias e acabou só dava coronavírus, e eu acabei ficando um pouco meio estressado com esse bate-papo. Aí eu desconectei, fui ler um livro, né? Então essa semana eu estou sem muitos comentários aí sobre o que aconteceu no Brasil aí com a política da pessoa com deficiência. Você tocou em um assunto, professor Carlos Ferrari, nós participamos com ele sobre uma palestra sobre a LBI, uma autoridade também, né? Perito, você está de parabéns aí por
projeto, conversando com o professor Carlos Ferrari, que também faz parte da UNCB, né, Organização Nacional de Cegos do Brasil, juntamente com toda aquela galera forte a nível de Brasil, o Beto Pereira, Marco Aurélio de Carvalho, o professor Carlos Ferrari, que estão nessa luta também, viu? Está de parabéns aí por essa live que você faz com o professor Carlos Ferrari. Exatamente. Meu professor, eu fiz uns 5 cursos com ele já, sobre inclusão, sobre SUAS, já participei com ele em Brasília, lá na Conferência Nacional de SUAS, então já é um grande amigo, já é um amigão nosso, né? Ele é um perito quando se fala em social, né, nessas leis, ele é super habilitado, né, a nível nacional para esse tipo de trabalho. Wilson, o adiantar da hora, está na hora de ir embora, Wilson? Sim, Paulo, mas eu gostaria primeiro, que nem você perguntou para o Jailson, o destaque da semana. Eu gostaria de destacar que eu acho que isso é uma coisa, é um fato, que eu acho que tem que perdurar nas pautas dos movimentos em relação à pessoa com deficiência. Esse destaque que o deputado nos trouxe, que a cidade de Rio Claro já começa a se movimentar nesse sentido também, através do conceito da assessoria, dessa questão. A gente não está falando aqui, gente, que a gente é a favor da retomada das aulas, não é isso. Eu acredito, a gente é a favor de que, se tiver retomada, eu não sei se esse é o momento, tem que ver a questão da ciência, tem que ver a questão dos estudos, mas se comporta a retomada das aulas, a pessoa com deficiência também tem que voltar para as aulas de uma maneira ou de outra, justamente para a gente não ter essa questão, que nem o Paulo falou, de voltar ao retrocesso. Agora, se é para um, é para todos. Isso é inclusão. Não existe você voltar para uma parte. Não existe isso. Não existe eu vou voltar a aula para o branco, para o negro, não. Não existe eu vou voltar a aula para o negro, para o pessoal com deficiência, não. Não vou deixar o branco, não existe isso. A educação é universal, está na nossa Constituição. Se volta para um, tem que voltar para todos. Os protocolos podem ser distintos, mas porque cada um tem sua peculiaridade. Eu acredito que até, eu não sou pedagogo, mas eu acredito que até os pedagogos podem dizer isso, que até o método de ensino, ele é distinto por pessoa. Existe aquele aluno que tem uma dificuldade em determinada coisa que ele vai ter que ser trabalhado de uma forma diferente. Eu estou falando independente se tem deficiência ou não. Existe um aluno, então, claro, existe a sua especificidade, mas se for voltar, se existir um protocolo de volta das aulas, tem que ser para todos, porque senão vamos retroceder. Paulo? Não, eu concordo plenamente com você. A mesma coisa de você criar um sistema, né, onde para comprar na sua empresa, você só vai atender pessoas que chegam de carro, né? E aquele que não tem carro, então não vai poder fazer uso desse dispositivo. Então, na educação também, né? Já que, além de tudo, é um direito adquirido, né? É até questão de capacitismo, é questão de preconceito, é questão de desmerecer até mesmo, aí, no caso, a pessoa com deficiência. Então, volta para uma parte, então vai voltar às aulas só para quem tem condições de, exemplo, tá, de contar até 15. Quem tem dificuldade depois do 12, esse não vai estudar. Não vai estudar aquele que tem menos de 1,20 m de altura, né? É começar a colocar regras nesta volta. E caso que já isso, não sou pedagogo, não sou perito, não sou psicólogo, sou uma pessoa que defende, né? Eu acredito que esse ano já está totalmente prejudicado, porque você pensa, estamos tendo aulas online, mas o brasileiro, de uma maneira geral, ele tem condições, ele tem um recurso de internet para ter aulas online. Né? O brasileiro tem que se pensar no ano escolar de todo mundo e não se voltar meia boca e começar a aprovar tudo pela metade, né? Não pode pensar assim a política
vai como vai. Tem que ser uma política para todos, né? E na política para todos, a pessoa com deficiência tem que estar incluída, pois, afinal de contas, a própria LBI diz, né? Viver em igualdade de condição com as demais pessoas. Então, cabe os nossos responsáveis a criar meios para que as pessoas com deficiência, nesse volta às aulas, que eu não estou aqui nem falando se eu sou contra ou se eu sou a favor, né? Se nesse volta às aulas a pessoa com deficiência já não seja mais prejudicada do que naturalmente a vida o prejudica. E o ser humano não pode prejudicar a vida do próximo mais do que a própria natureza já deixa um atraso na vida da pessoa. Exatamente. É isso, Paulo. Eu sou estudante de pedagogia, eu estou no 6º semestre de pedagogia, eu faço aqui pela Faculdade Freire, na cidade de Francisco Morato, e o entendimento que nós temos é de que nós vamos para a escola para desenvolver habilidades, né? Então, cada um vai desenvolver a habilidade com que ele possa desenvolver essa habilidade. Embora, sim, independente se tem deficiência ou não, cada um vai desenvolver o máximo que pode cada ser humano. Agora, você pode até falar, nós vamos voltar às aulas, mas quem tem alguma comorbidade, vocês fiquem em casa. Mas falar que a pessoa com deficiência não vai voltar junto com os outros, isso aí é um crime mesmo. É um crime de preconceito, não pode deixar isso acontecer. Vai ferir até a LBI, né? A LBI fala que não se pode fazer diferença. E criminalmente hoje responde pela LBI. É um preconceito. Eu acredito que até, eu não sei, mas se o Conselho Nacional toma uma decisão dessa, um conselho está cometendo um crime, gente. Exatamente. Eu acho que, eu não sei. Eu estou falando aqui hipoteticamente. Mas tá na LBI lá. Isso é um preconceito. Precisa ver como que é essa resolução que eles fizeram, qual que foi, ler direitinho ela, para não estar cometendo um crime mesmo. Mais alguma coisa, Paulo, para encerrar aqui? Não, você falava nisso, eu acho que se voltar numa situação dessa, isso me faz recordar, você vê, eu já sou uma pessoa que tem uma pequena experiência de vida, né? Adquiri aí nos meus 53 anos de idade, eu bem me lembro, eu não gosto de falar em frustrações, eu não gosto de ficar preso a frustrações da vida, porque quando você fica preso a frustrações, ela te impede de crescer, e as frustrações só servem, né? Ela é bacana, ela é benéfica, quando você faz dela um degrau para subir e mostrar que você teve condição, né? Nenhuma decisão dessa do Conselho Nacional de Educação me faz lembrar quando foi criado aqui em Rio Claro, na época, né? Que hoje faz parte, é uma pré-escola, né? De renomado nome aqui na cidade, com toda a inclusão, mas eu me lembro quando era simplesmente o parque infantil, né? E todas as crianças da minha época pôde ir para esse parque infantil, né? Que eles usavam aquela camisetinha branca, o shortinho azul, ia brincar no parque infantil, né? E a gente foi proibido de frequentar o parque infantil porque não enxergava o suficiente que aquelas crianças enxergavam, né? Então, quando eu vejo uma decisão dessa do Conselho Nacional de Educação, parece que nós estamos voltando aí 53 menos 7, estamos voltando a 46 anos atrás, né? Que é uma dor superada, mas que um cidadão brasileiro viveu, claro, naquele tempo não se tinha LBI, não se tinha brigas por direitos e conquistas, né? Mas foi uma realidade que nós, dentre muitas, enfrentamos na vida, né? Para desestimular até mesmo um ser humano de buscar algo mais na vida. Então, eu vejo isso, se isso se tornar uma realidade, é desestimular a pessoa com deficiência de buscar ocupar o seu espaço, de ter essa cura psicológica, essa cura
da mente, de assumir a sua bandeira, a sua realidade de vida. Eu estou cego, eu estou cadeirante, eu estou amputado, eu estou surdo, mas mesmo assim eu quero mostrar o meu valor e quero vencer, né? Seria uma negatividade muito grande, e eu me vejo isso há 44, 46 anos atrás, viu, Wilson? Tá certo, Paulo. É por aí mesmo. Ô, Paulo, então vamos encerrar por aqui. Eu vou tentar, no final do programa, colocar o Breno, que ele é deficiente visual, aqui da cidade de Rio Claro, tocando e cantando uma música aqui para encerrar. Então, o Jailson também está indo, porque ele tem o horário lá. Vamos encerrar por aqui e deixa a música no final? Vamos encerrar, então, com a música. Jailson, na próxima sexta-feira a gente volta a se falar. Você me desculpa se esse último comentário meu foi mais, não um desabafo, né, mas uma coisa, graças a Deus, a minha vida superada, mas eu sei que muitas pessoas com deficiência da nossa faixa de idade não conseguiram superar isso, né? E se toma uma atitude dessa, é voltar no tempo, né? Voltar aí no passado, no tempo onde o homem não sabia das necessidades, achava que deficiência era o fim, né? E a gente sabe que a deficiência é o começo. Tá certo, Paulo. Boa noite, boa noite para vocês também. Até na próxima sexta-feira. E o seu comentário, Paulo, foi perfeito. Tá bom? Então, obrigado. Até a próxima sexta-feira. Ok. Wilson? Vamos embora então, Wilson? Vamos embora e vamos deixar, então, o Breno tocando aqui no final, Paulinho? Olha, eu já me despeço por aqui, agradecendo a você que nos acompanhou até agora aqui pela web rádio CBI e também pela página da Facebook da Central Brasileira de Inclusão. Agradecemos e até semana que vem, se Deus quiser, nesse mesmo horário, às 17 horas, a sexta da inclusão. Paulo? Valeu, então. A gente, essa live vai ficar aí na página do Facebook, né? Você pode assistir, compartilhar quantas vezes você quiser, para nós aí é sempre bacana, né? Eu vou ter a oportunidade de assisti-la, força de expressão, né? Assistir com o coração, com a mente, mas também vou poder assistir a nossa live, e a gente volta ao vivo na próxima sexta-feira. Uma ótima semana para todos, e pautas pode deixar aí nos comentários do que você gostaria. O Breno está me atropelando. Tchau, gente. A gente volta sexta-feira. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte, porque na adversidade ser mais forte, porque subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima de seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, o que o ser humano necessita? O que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração?
Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade, porque não vê como lição o exemplo de superação de tantas pessoas. O tudo às vezes se confunde com o nada, o sobe e desce da misteriosa escada. Não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico para ser feliz. O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade, porque não vê como lição o exemplo de superação de tantas pessoas. O tudo às vezes se confunde com o nada, o sobe e desce da misteriosa escada, e não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico para ser feliz. O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa o verdadeiro sorriso brotar do coração? Para ser feliz, o que o ser humano necessita? O que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Brotar do coração.